Olá, pessoal. Eu sou a Andréia Maidana, da Meta Política. Este é mais um Ordem do Dia. Quero convidar a todos a ouvir o nosso podcast e nos acompanhar em nossas redes sociais da Meta Política e nos assistir no canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária com o nosso convidado Arthur Ives, bacharel e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é doutorando em Sociologia Política por essa mesma instituição. Atua no monitoramento e na formulação de estratégias de atuação junto ao Poder Legislativo na Meta Política. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, Andréia. Saudações a todos os ouvintes do Ordem do Dia. É uma satisfação poder retornar aqui para o programa, né, depois de tanto tempo, e principalmente agora para tratar de um tema tão espinhoso, mas tão importante para a política e a economia brasileira, como é o tema da reforma tributária. E eu espero que nessa edição, nesse episódio do podcast, a gente possa tangenciar aí alguns pontos principais, né, da reforma. É um tema complexo, mas eu acho que o tema será frutífero aqui. Obrigada, Arthur. Anunciada há mais de um ano e sofrendo muitos entraves em sua tramitação, a reforma tributária volta a ser debatida no Congresso Nacional. Provavelmente a mais complexa das reformas que o governo tenta fazer. A reforma tem sido concebida numa articulação entre os textos da Câmara dos Deputados, que é a PEC 45/19, do Senado, que é a PEC 110/19, e, por fim, pela primeira parte da proposta elaborada pelo governo, ainda encabeçada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o PL 3.887/2020. Então, para a gente começar, Arthur, qual o principal objetivo dessa reforma tributária e em que etapa ela está neste momento? Bom, conceitualmente, o desenho atual da reforma tributária, ele busca reestruturar a forma como o Estado brasileiro capta seus recursos, né? Então, ela trata basicamente de como o Estado vai tributar o cidadão. E há nisso alguns desdobramentos são importantes conceitualmente para a gente distinguir. O primeiro deles, eu diria que é a ideia de que a reforma tributária ela vai trazer maior eficiência para o nosso setor produtivo, né? Para você ter uma ideia, a última vez que o Brasil realizou, de fato, uma reforma tributária foi no período do regime militar. Então, por volta lá da década de 60. De lá para cá, o sistema produtivo nacional ele mudou bastante, evoluiu, até porque é natural que o Brasil tenha progredido nesse meio tempo. Né? A globalização se tornou um elemento, uma realidade, né? E nesse meio tempo as cadeias produtivas internacionais elas mudaram também, e isso exige dos sistemas tributários ao redor do mundo uma atualização. E nesse intervalo de tempo, o sistema tributário brasileiro ele veio acumulando uma série de ineficiências e gargalos que, apesar do seu emendamento, por assim dizer, da década de 60 até agora, ela não conseguiu suprir exatamente maior eficiência, né, com o que os tempos pedem. Então, a ideia da reforma tributária ela vem nesse sentido, né, de diminuir uma série de ineficiências históricas do sistema tributário nacional que afetam profundamente o setor produtivo. Então, se espera uma melhora do ambiente de negócios do Brasil e, com isso, com a reforma, é claro, e, com isso, destravar o desenvolvimento nacional. Segundo ponto, considerando aí o atual desenho conceitual da reforma tributária, eu diria que está em diminuir o volume de contencioso tributário que se tem hoje no Brasil, né? E isso se dá a partir de uma base comum de tributação, uma base simplificada. E o que seria esse contencioso? Atualmente, a tributação sobre bens e serviços ela se dá de maneira muito fragmentada no Brasil. Só para citar, Andréia, na esfera federal, nós temos o IPI, a COFINS, o ICMS a nível estadual, o ISS a nível municipal, e, enfim, só para citar, 4 tributos que estão na mesma esfera de tributação, que é sobre bens e serviços, né? Então, nós temos 4 tipos de tributos em diferentes escalas federativas tratando do mesmo assunto. E sendo mais prático, assim, com uma questão de um exemplo, existe uma tabela chamada TIPI, que é a tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, que é formulado pela Receita Federal, e essa tabela ela vai diferenciar a incidência da alíquota de imposto sobre uma série de produtos industrializados, né?
E só para citar um exemplo do nó tributário que existe hoje no Brasil, eu lanço um exemplo bem simples aqui, que é pescadores que tratam barbatana de tubarão, né? O barbatana de tubarão in natura, ele não paga imposto, mas se cobra 5% de alíquota nele quando essa barbatana é tratada de forma diferente, quando ela vem salgada ou defumada. Aí, perceba, por que esse exemplo? Porque o produtor nacional ele vai tentar a todo custo diminuir qualquer custo operacional, qualquer custo produtivo com o atual modelo, né, que se tem de tributação. Então, vai existir toda uma engenharia argumentativa para tentar fugir dessa tributação, né? Então, o produtor de barbatana, que eu coloquei aqui, ele vai tentar, ao máximo, questionar essa qualificação, né, por que o meu produto é tributado. E nisso, esse questionamento, ele acaba indo para a justiça, né? Então, se estima hoje que no Brasil esteja represado aí em torno de 5 trilhões de reais em recursos só em contencioso tributário. Então, a reforma tributária ela é necessária também, né, para dirimir esse problema e, assim, destravar o desenvolvimento nacional. Essa reforma conta com 3 propostas em discussão. Em todas, o grande tema abordado é a simplificação dos impostos sobre bens e consumo. Nos fale resumidamente, Arthur, o que cada proposta apresenta, começando pela PEC 45 da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado federal Baleia Rossi, do MDB. O que ela propõe? Olha, de fato, a reforma tributária hoje ela está subdividida em 3 propostas legislativas, né? E cada um tem suas especificidades, mas atacam o mesmo problema, né? E estão pautadas de maneira geral nos mesmos princípios e, de certa forma, elas estão sendo articuladas hoje no Parlamento brasileiro para uma formação aí de um texto conjunto. No caso da proposta que tramita na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, que você mencionou, ela se propõe principalmente a simplificar a tributação de bens e serviços, nesse caso unificando 3 tributos federais, que são o IPI, PIS e COFINS, um estadual, que é o famoso ICMS, e um municipal, que é o ISS. Então, a PEC 45, ela promete unificar 5 impostos diferentes nas escalas federativas, né? Nós temos a esfera municipal, estadual e federal, e as alíquotas serão transformadas em imposto único, chamado IBS, né? Vai ser personificado, por assim dizer, no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto ele vai ter alíquota única, uniforme em todo o território nacional, e vai tratar exatamente da circulação de bens e serviços, como eu mencionei, desses 5 tributos que hoje nós temos no nosso sistema. Isso significa que, para além da simplificação tributária, já que se teria uma base única de alíquota, haverá também um efeito paralelo de uma maior impossibilidade de concessão de benefício fiscal a alguns setores econômicos mais específicos, né? Pois um dos princípios que eu sustento aqui, que baseiam e fundamentam o IBS, é o da homogeneidade. Isso promete diminuir alguns entraves da chamada guerra fiscal, né, que ocorre hoje entre os estados da federação, em que um estado com maior robustez fiscal, ele consegue atrair mais investimentos para si, na medida em que ele concede benefícios a uma empresa, a um setor, um grupo econômico específico. Com isso, ele consegue, né, a instalação dessa empresa na sua região, gerando renda, movimentando a economia, dinamizando, e isso, em concorrência com outros estados federativos, acaba sendo um problema, né, no contexto da integração nacional. Significa também que, no longo prazo, as cadeias produtivas nacionais elas deverão aí se realinhar e pautar seus investimentos não apenas pelos benefícios fiscais que são concedidos a eles, mas também por questões logísticas concretas que dizem respeito a seus negócios. Arthur, e a PEC 110 do Senado Federal, que foi apresentada ainda em 2019 pelo então presidente do Senado, Davi Alcolumbre do DEM. O que ela propõe? A PEC 110, ela não difere muito da PEC 45, que a gente havia mencionado agora há pouco. No caso, a PEC 110, ela mantém os mesmos princípios que norteiam o texto da Câmara, como a questão da simplificação, o princípio do destino da tributação, a questão também da alíquota única e uma base de tributação mais ampla.
A diferença que fica mais evidente entre esses textos está na amplitude do tributo, né, da tributação, do que será unificado. No caso da PEC 110, ela propõe unificar um total de 9 tributos, né, sendo 7 federais, que é o caso do IPI, do IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID Combustível e Salário Educação. E no âmbito estadual, a gente vai ter também a unificação, né, no IBS, do imposto ICMS, no caso, e no contexto municipal, a integração do ISS. Aí vale fazer, inclusive, um seguinte adendo. A reforma tributária, considerando aí os dois textos, da forma como ela está hoje desenhada, ela não vai diminuir a carga tributária brasileira, ainda que se tenha aí um potencial de destravar o setor produtivo nacional. Essa é, inclusive, uma resistência muito forte que se tem entre os estados da federação, que temem, né, nesse processo de unificação, perder a arrecadação. A reforma tributária, ela não é necessariamente um tema novo no ambiente político, né? Apesar de haver um certo consenso de que ela é necessária, também, ao mesmo tempo, um impasse de que um impasse sobre o seu formato, a forma como ela deveria ser aplicada, já que ninguém quer sair perdendo. Então, esse entrave, principalmente, a gente observa na forma como os estados dialogam com o parlamento na hora de dar viabilidade ou não a essa matéria, né? Muitas vezes os deputados são pressionados pelas bancadas estaduais, exatamente porque eles não querem perder no processo de unificação. Então, para diminuir essas resistências, os textos, além de preverem uma transição mais demorada, entre 15 e 30 anos, elas buscaram associar também uma reposição de valores que seja proporcional em caso de perda de arrecadação dos tributos que serão extintos pelos estados e municípios. Então, voltando aí à sua pergunta inicial, a PEC 110, ela preserva os princípios da PEC 45, principalmente no que se refere aí ao redesenho do sistema tributário nacional, mas dentre suas especificidades, além da amplitude da unificação, que eu já comentei, eu entendo também que é possível destacar que a PEC do Senado, ela prevê um modelo diferente de redistribuição, né, dos recursos que são arrecadados aos entes federativos. Nela se determina, né, nessa PEC está determinado que haverá um repasse de cota parte aos estados. Isso a partir de uma previsão constitucional. Então, a gente já percebe, a partir dessa determinante, que há uma menor flexibilidade, né, e um maior controle político do parlamento brasileiro em ditar o montante de recursos que vai ser destinado aí aos estados. A meu ver, isso compromete o princípio da autonomia dos estados, né? Lembrando aí a questão do Pacto Federativo. Mas, enfim, só para situar a diferença aqui, né? A PEC na Câmara, a previsão é de que a formação da alíquota do IBS ela vai resultar da soma de subalíquotas estabelecidas pelos próprios entes federativos via uma lei ordinária, né? Então, a soma dessa subalíquota estadual com a subalíquota da União vai formar o que a gente compreende como IBS. Nesse caso, a gente já percebe uma diferença em relação ao texto do Senado, em que os estados terão maior autonomia para a definição, né, dos repasses que serão aí realizados aos municípios, né? Mas, apesar dessa autonomia relativa, é importante deixar claro que nessa lógica tributária que pode vir a ser instituída com a reforma tributária, o produtor, o contribuinte nacional, ele não vai precisar se preocupar em calcular o que vai ser pago a cada estado, né? Hoje o ICMS, ele, por exemplo, tem uma alíquota diferente em cada estado, né, que é definido pelos estados. E, no caso, com o IBS, essa alíquota seria geral e única, né? Então, a definição da subalíquota, só para constar, elas servem apenas como uma referência posterior na subdivisão dos recursos, né, que seria feita aí por um órgão gestor tributário nacional, uma espécie de superfisco, né? Então, o Estado brasileiro, ele arrecadaria e depois ele distribuiria pelos entes a partir das subalíquotas. Mas o contribuinte em si, ele apenas teria contato com a alíquota única em todo o território nacional. Arthur, e por fim, o PL 3.887 do Poder Executivo, apresentado parcialmente em julho ainda de 2020,
pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Quais são as propostas desse PL? Olha, desde 2019, o governo federal vinha prometendo a apresentação aí de um texto que desse maior robustez ao debate da reforma tributária, né, que tramita no Parlamento Brasileiro na forma das PECs 45 e 110. Eles até tinham definido esse tema como uma de suas pautas, né, que seriam prioritárias para depois da reforma da Previdência, em 2019. Só que houve uma demora muito grande para a apresentação de um texto inicial. Inclusive, isso só se efetivou em julho de 2020, então, 1 ano e meio depois da promessa inicial, né? Isso depois de uma série de pressões do parlamento, principalmente aí na figura do ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. No meu entender, o texto do PL 3887, ele por si só não contempla a ideia de uma reforma tributária. Ele é um texto muito tímido e que se pautou apenas na unificação de 2 tributos federais, que é o PIS e o COFINS. Então, apesar de importante sinalização, né, do governo, uma sinalização de manifestar que está de acordo com a unificação desses tributos, caso o PL 3887 seja aprovado sozinho, ela não resolve os problemas da tributação nacional. Porque a gente teria a instituição do CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que está no texto do PL 3887, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda teria o ICMS do outro lado, né, também tributando a parte de circulação de mercadorias e serviços, gerando distorções tributárias nessa circulação dessas mercadorias. Então, à época em que se apresentou esse texto, o ministro Paulo Guedes manifestou que essa era a primeira série de uma etapa. Vou repetir aqui. À época em que se apresentou esse texto, o ministro Paulo Guedes manifestou que essa era a primeira etapa, né, de uma série de etapas para a reforma. E acontece o seguinte: não há qualquer clareza, né, de quais serão as próximas etapas a serem perseguidas. Então é difícil, até para a gente analista aqui, dar um diagnóstico mais preciso sobre os impactos que se imagina que o governo esteja pensando aí, né, principalmente em termos do debate sobre a reforma tributária. Vale ressaltar também o seguinte: ao final de 2020, mais exatamente em outubro, estava sendo prometida a apresentação de um texto unificado das PECs 45 e 110, e com a contribuição agora do PL 3887. Então a gente teria convergência, né, desses textos, mas o que se viu foi notável a incapacidade por parte do ministro Paulo Guedes em articular sua própria base, né, aliada no parlamento, e isso acabou gerando um certo impedimento, né, acabou prejudicando e adiando ainda mais o andamento da reforma do parlamento. E como ficará a tributação da renda com essa reforma, Arthur? Então, André, porque isso diz respeito exatamente àquilo que deve vir a ser o segundo grande objetivo da reforma tributária. Ao início aqui da nossa conversa, eu mencionei que o primeiro grande desdobramento, né, da reforma seria a diminuição expressiva da ineficiência do setor produtivo. Muito bem. O segundo desdobramento, que não está necessariamente definido nos textos originais que propõem a reforma tributária, mas ela é um tema que está sendo pautado no ambiente de discussão política, né? Que é o ataque à regressividade do sistema tributário brasileiro. Hoje, o Estado brasileiro ele tem quase metade da sua arrecadação pautada só no consumo. Isso significa que mesmo o tributo que é pago pelo rico e pelo pobre, eles acabam, o rico e o pobre, eles pagam no quilo do açúcar o mesmo valor de uma alíquota de imposto. Só que esse imposto ele tem um peso muito maior na renda da pessoa que é mais pobre em relação àquela que é a pessoa de uma classe mais rica. Nesse caso, a instituição do IBS, por si só, ele não vai resolver esse problema da regressividade tributária, já que ela não isenta os produtos, né, que são da cesta básica, né, só para citar como exemplo. A questão que fica há espaço para tributar mais renda em detrimento da tributação do consumo?
eu vejo muitos argumentos de que a tributação de consumo é característica básica, né, de países mais pobres, já que na formação bruta de renda das famílias, nesses países é muito mais debilitado. Então, a ampliação da tributação voltada à renda, ela seria insuficiente, né, em ir em direção à progressividade. Mas, como eu mencionei anteriormente, o sistema tributário brasileiro ele possui uma série de distorções que são até muito caricatas, né, e podem ensejar aí uma série de modificações que consigam atender minimamente uma tributação mais progressiva. A gente aqui na Metapolítica realizou, de maneira mais prática, né, uma análise detalhada aí do perfil das emendas que foram apresentadas às PECs 45 e 110. Né? E lembrando aqui que que emendas são textos acessórios, né, que são apresentados para propostas em tramitação, a fim de gerar modificação, adequar o texto, adequar um texto final sobre aquele texto original que foi lançado. Então, o que a gente pôde constatar foi que essas emendas elas podem gerar modificações aos textos originais e muitas delas estavam partindo, né, para uma discussão sobre a progressividade de maneira muito clara. Né? Para citar alguns números, das 363 emendas que foram apresentadas aos dois textos, né, considerando a PEC 45 e a 110, pelo menos 87 delas tratam da possibilidade da reformulação tributária de impostos que possam aí compor maior tributação sobre a renda. Apenas para citar um exemplo, nós temos o ITCMD, que é um imposto de transmissão causa-mortes, basicamente é o imposto que trata das heranças, né, quando se tem a passagem da herança para alguém, e o IPVA, que é o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Eles são, para assim dizer, dentro do que a gente pode analisar, são os impostos com maior notabilidade, maior discussão, né, nessas emendas. E elas têm o poder de incidir numa questão de uma tributação da renda das pessoas mais ricas. Né? Apenas para sinalização, melhor, essa parece ser a sinalização, né, do debate político até aqui. No caso do ITCMD, as emendas elas costumam aludir, né, uma majoração da alíquota. Hoje no Brasil, se não me engano, o limite é de 8%. Né, nos Estados Unidos, essa alíquota é de 40%. Então, haveria uma majoração da transmissão dessas grandes heranças. E, pelo lado do IPVA, muitas emendas elas tratam basicamente da ampliação da incidência do IPVA sobre, por exemplo, embarcações como iates, jet skis, que são itens de luxo e que hoje não pagam imposto. Arthur, e a pergunta que todo mundo quer saber. Com as propostas apresentadas até agora, haverá redução de tributos ou podemos esperar apenas uma reorganização na forma de tributar o brasileiro? Bom, a princípio, a carga tributária ela vai se manter a mesma com o desenho dessas propostas que a gente mencionou aqui. Eu havia mencionado anteriormente um dos pontos de obstrução, né, do andamento da reforma era exatamente o receio dos estados e municípios em perder receita com a unificação dos tributos. Então, foi proposto todo um processo de transição do IBS em que se garantisse a reposição dos valores arrecadados e que eles possam, né, que eventualmente sejam perdidos por estados e municípios e também um longo período de transição para os entes federados. Vale dizer aqui também que em poucas vezes na história recente brasileira houve tanta convergência política assim para o andamento de uma reforma dessa natureza. Porque não basta apenas, né, convergência discursiva no parlamento, tem que ter também uma convergência prática, né, dos secretários de Fazenda dos estados, que são um dos principais afetados pela reforma tributária. Então, mas o que é que está acontecendo agora? A reforma tributária que é pautada nas PECs 45 e 110, ela parece estar perdendo seu timing político, né? Então, há uma série de disputas entre os grupos de apoio ao atual presidente da Câmara, Arthur Lira, contra o grupo de apoio ao deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator das propostas e que foi aliado ao grupo que concorreu com Lira, no caso, né, na figura do deputado Baleia Rossi, que, inclusive, é o autor da PEC 45.
Então, perceba, há uma disputa, né, de quem se capitalizará politicamente com uma eventual aprovação dessa reforma tributária. O governo federal, que teve diversas rusgas, né, com o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele parece viabilizar uma nova proposta, né, que seja capitaneado pelo Arthur Lira. E tudo isso põe em xeque até que ponto os textos que a gente mencionou, como a PEC 45 e 110, elas tenham realmente uma viabilidade de se transformar na reforma tributária que tem se desenhado. Inclusive, nos últimos dias, houve manifestações públicas aí de que deverá ocorrer o fatiamento da reforma tributária, então não teríamos mais um texto único e articulado, como foi pensado com as PECs 45 e 110, e os defensores dessa tese do fatiamento, eles argumentam que isso poderá acelerar a tramitação da reforma. Bom, mas, enfim, isso não há nada concreto nesse sentido, e é o tipo de situação que deve ser analisada nos próximos meses. Só para lembrar, em março desse ano, o Arthur Lira ele havia se comprometido a votar a reforma tributária em até 8 meses. Né? Então, teríamos a finalização da reforma, da votação, da tramitação da reforma tributária entre outubro e novembro desse ano. Mas pelas reviravoltas políticas que a gente assistiu nos últimos meses, até que se tenha de fato um texto concreto dessa reforma, e parece pouco execuível o prazo por ele ali estipulado. Arthur, eu quero agradecer a tua participação, o teu tempo de estar falando aqui com a gente de um tema tão importante que a Meta Política está acompanhando. Então, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, André.